Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Conteúdo de Enfermagem, onde a gente vai estar desenvolvendo alguns vídeos relacionados à área da saúde, sempre com o intuito de estar aprendendo e também proporcionar um pouco de conhecimento a todos vocês que estão a disponibilizar o seu valioso tempo para estar visualizando nosso conteúdo. Contamos com seu apoio e sua compreensão e sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sistema locomotor, onde eu vou estar abordando alguns pontos importantíssimos do sistema corporal. Bem pessoal, eu subdividi a apresentação do trabalho sobre o sistema locomotor em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou estar falando um pouquinho sobre as estruturas anatômicas que compõem o sistema locomotor, abordando resumidamente toda a anatomia por trás desse importantíssimo sistema corporal, bem como os processos fisiológicos referentes a esse sistema. E no próximo vídeo, na parte 2, eu vou estar falando um pouquinho sobre a anamnese referente a esse sistema, bem como realizarei o exame físico sobre o sistema locomotor. Você ficou curioso para saber um pouco mais sobre o sistema locomotor? Bota um pouco mais de sangue nesse olho que já vai começar a apresentação. Bem, iniciaremos a nossa apresentação começando por introdução. O sistema locomotor é composto principalmente pelos ossos, articulações e músculo esquelético. A função de sustentação, equilíbrio, locomoção e movimentação do corpo. Suas ações são determinadas pelo sistema nervoso central, onde muitas das estruturas anatômicas podem ser apalpadas, sendo fundamental no exame físico e na anamnese, na formulação do plano terapêutico. Passando agora para a apresentação do primeiro tópico referente do sistema locomotor. O sistema locomotor é formado pela interação do sistema esquelético, o sistema muscular e as articulações. Representa cerca de 40 a 50% do peso corporal, atuando em conjunto com outros diversos sistemas corporais para garantir o pleno funcionamento de um organismo. O sistema locomotor é responsável pela sustentação, locomoção, movimentação ou mobilidade, como queiram dizer, do corpo. Exerce papel importante em diversas outras funções, como na fala, respiração, mastigação, retorno venoso, entre outras funções. A prática de exercício físico é imprescindível, pois traz diversos benefícios para a saúde e melhoria do bom funcionamento do organismo. Só que esses exercícios devem ser muito bem executados para evitar lesões. Podemos ver nesse GIF ao lado a execução de um movimento de forma errada, o que acaba colocando em risco a integridade da coluna vertebral. E já na outra parte do vídeo, mais pro finalzinho, vemos a plena execução de um movimento. Os riscos, Pois é o seguinte, pessoal, devido às suas importantíssimas funções e utilizações, o sistema locomotor acaba ficando propenso ou exposto a diversas condições que possam retirá-los da homeostasia, como choques mecânicos, tensões ou distúrbios em algumas estruturas ou componentes do seu sistema, e vem a perder progressiva e normal do tônus muscular com o passar dos anos, entre outras funções que possam dificultar a plena execução do sistema locomotor. E como nós sabemos, o corpo humano trabalha através de várias engrenagens e necessita que para a plena função corporal, todas essas engrenagens, por mais pequenas que sejam, estejam muito bem. O sistema esquelético. O tecido ósseo é uma forma especializada de tecido conjuntivo que durante o desenvolvimento fetal apresenta ligeira flexibilidade, pois é composto principalmente por cartilagem hialina, que posteriormente será substituído por um tecido denso e inflexível denominado osso. Como vocês podem estar visualizando nesse rápido videozinho que ilustra bem o que estamos falando sobre o tecido ósseo no esqueleto. Vocês podem observar que o esqueleto desse embrião aí é formado principalmente por essa cartilagem hialina. Vocês podem observar que ela apresenta coloração diferente do que vemos aí em um indivíduo com seu desenvolvimento total. A coloração, as formas ainda estava no seu desenvolvimento, mas acabou em detrimento de diversas situações não se desenvolvendo
e acabou virando material de estudo. Bem, o processo, né, de substituição da cartilagem hialina pelo osso é um processo chamado de ossificação, e em detrimento dessa característica é dito que os ossos são estruturas dinâmicas e vivas em completa renovação, através, né, do processo de osteoblastos e osteoclastos e das demais funções corporais. Os ossos estão intimamente relacionados com o crescimento, sofrendo adaptações constantes quanto à sua constituição. Os ossos são estruturas altamente dinâmicas, crescem, remodelam-se e mantêm-se vivos durante toda a vida. Por isso é necessário a ingestão de alimentos que ofertem os nutrientes para manter os ossos firmes e fortes, onde destacamos dois componentes fundamentais: o leite, que fornece o cálcio, e a vitamina D, que melhora a absorção do mesmo pelo organismo. Algumas das funções do sistema esquelético são sustentação e locomoção, proteção dos órgãos vitais, principalmente pulmões, coração e encéfalo, proporciona apoio aos músculos esqueléticos, armazenamento de fosfato e cálcio. Pode parecer estranho, mas muitas das vezes, em um déficit de cálcio e fosfato, o corpo humano pode usar a desmineralização programada desse tecido ósseo para retirar esses importantes sais minerais para a efetuação de atividades vitais para a vida humana. É mais interessante manter o coração funcionante, ou seja, retirar esse cálcio de dentro do tecido ósseo e levá-lo para dentro do tecido cardíaco para a realização da sua contração, do que mantê-lo armazenado, né, em uma situação, é claro, de déficit, né, do cálcio perante o organismo. Outra função muito importante, né, desenvolvida pelo sistema esquelético é na hematopoiese, né, nessa produção de células sanguíneas. E essas são algumas das várias funções do tecido esquelético. O indivíduo normal e saudável podemos encontrar cerca de 206 a 208 ossos, que são distribuídos pelo corpo, divisória e distribuição óssea pelo corpo. Bem, pessoal, o esqueleto humano é subdividido em duas porções: o esqueleto axial, que compreende todos os ossos que estão no eixo central do corpo, na qual temos os ossos do crânio, os ossos da face, toda a coluna vertebral, o externo e as costelas. E já o esqueleto apendicular, ele compreende todos os ossos que se encontram afastados do eixo mediano. Ou seja, nós temos aqui os dois pares de clavícula, direita e esquerda, também os dois pares de escápula, direita e esquerda também, os dois húmeros, os dois rádios, as duas unas, os ossos aqui do metacarpo e das falanges de ambas as mãos. E na porção inferior nós encontramos a pelve, né, formada pelo isquio, ilho e o pubis, e os dois fêmurs, né, direita e esquerda, como também a patela, a tíbia e a fíbula de ambos os pés, bem como os metatarsos e as falanges dos pés. Do ponto de vista anatômico, a classificação dos ossos pode ser dividida em ossos longos, possuem o comprimento maior que a largura e a espessura. Temos como exemplo o fêmur, aqui da região inferior do corpo. Os ossos curtos possuem as três dimensões de tamanho aproximado. Temos como principal exemplo aqui o osso do calcâneo. Os alongados possuem o comprimento maior que a largura e espessura, porém são achatados posteriormente. Temos como exemplo aqui as costelas. Largos, laminares ou chatos, possuem largura e comprimento maior que a espessura. Temos como exemplo o osso do externo. Pneumáticos são ossos ocos apresentando pequeno peso em relação ao seu volume. Temos como exemplo o osso esfenoide, né, os ossos do crânio. E os ossos sesamoides ficam sobrepostos em alguns tendões e temos como principal exemplo a patela. O sistema articular consiste na articulação ou juntura entre dois ou mais ossos relacionando-se entre si em sua região de contato, garantindo a união e a movimentação das estruturas, permitindo que nosso esqueleto permaneça estável, independente da atividade que realizamos.
Atrito durante o movimento. Devido aos movimentos realizados, acabam gerando atrito entre as estruturas ósseas. Bem, como vocês podem estar visualizando aqui, temos esse breve gifzinho que mostra, né, a movimentação aqui da estrutura óssea e acaba, como vocês podem estar observando, acaba gerando atrito também na mesma. Isso, consequentemente, ocasionará um desgaste, né, no decorrer do tempo e também dessa movimentação, tendo a necessidade de um tecido que diminua o atrito e que faça a união entre as estruturas. Nós citaremos os três principais tecidos que recobrem esses ossos, né? Que são os fibrosos, os cartilaginosos e os sinoviais, que recobrem as epífises dos ossos, proporcionando grau de mobilidade diversos entre as estruturas. As articulações podem ser classificadas em três grupos, de acordo com o grau de mobilidade proporcionada pelo tecido que lhe recobre. Bem, como vocês podem estar observando, nós separamos um exemplo de cada articulação. Iniciaremos pela cimastrose, ou imóveis, né? Recoberta pelo tecido fibroso, e temos como exemplo as suturas, né, da calota craniana, como vocês podem estar visualizando aqui nessa parte inferior do slide. Agora, passando agora para a anfiastrose, que apresenta ligeira mobilidade, né, e é recoberta pelo tecido cartilaginoso, e temos como principal exemplo os discos intervertebrais da coluna vertebral, né, que essas partezinhas azuis aqui, como vocês podem estar visualizando na imagem. E por último, mas não menos importante, temos a diastrose, que proporciona movimentação livre e com maior grau de mobilidade entre as articulações. Ela também é chamada de sinovial e é recoberta pelo tecido sinovial, e temos como principal exemplo a articulação glenomeral, que é exatamente, né, essa articulação aqui que nós vimos durante a realização dessa rotação do ombro, né? Sistema muscular. Os músculos são componentes imprescindíveis para o funcionamento do sistema locomotor. É composto por diversas fibras musculares que são revestidas por uma lâmina de tecido delgado conjuntivo, composto principalmente por colágeno e elastina, que recobre as fibras musculares, que correspondem à unidade funcional do músculo, protegendo e evitando danos às fibras musculares e ajudando no deslizamento da mesma. Por meio desse revestimento, as fibras musculares são classificadas e organizadas. Bem, como vocês podem estar visualizando nessa imagem aqui ao lado, nós temos diversos revestimentos que recobrem partes, e essas partes são delimitadas através desse revestimento, e cada uma delas possui a sua nomenclatura. Bem, nós temos o endomísio, que recobre cada uma das fibras musculares, que corresponde à sua unidade, e logo após temos o perimício, que recobre o grupamento desses feixes de fibra muscular, que é altamente vascularizado, e por fim temos o epimício, que recobre todo o ventre muscular. E, pessoal, eu gosto muito dessa linha de raciocínio, né? Vindo do primeiro revestimento, lá na unidade, né, da fibra muscular, depois o agrupamento, né, esse feixe que corresponde a esses vários musculares, e depois os vários feixes, né, que correspondem ao músculo. Bem, possui uma contração rápida e vigorosa, na qual está disposta sobre as estruturas ósseas por meio dos tendões. É válido ressaltar que tendão não é músculo, pois é formado por tecido conjuntivo denso modelado, composto principalmente por colágeno, possuindo coloração mais esbranquiçada, e a gente só entende por músculo mesmo o ventre muscular, que é essa parte mais carnosa, que é formada principalmente por proteínas contráteis. Bem, os tendões proporcionam o mecanismo de alavanca, que amplia a força gerada pela contração do músculo. Os tendões, que tipicamente cruzam as articulações, onde o ponto proximal e distal do tendão são denominados origem e extensão respectivamente, onde a origem do músculo
Normalmente representa uma região fixa sem muita movimentação, enquanto a inserção representa uma região móvel com grande capacidade de tração. O corpo humano, na sua totalidade, possui em média 650 músculos, onde cada um deles exerce uma função mecânica muito importante. Esse conjunto muscular, juntamente com os tendões, nos proporciona a movimentação do esqueleto, a manutenção da temperatura, ou seja, termogênico, está associado na postura e na sustentação do corpo e na biomecânica de diversos processos metabólicos. Entre eles citamos o processo respiratório, o digestório e o circulatório, entre outras atribuições e funções. Classificação muscular quanto ao funcionamento durante o movimento. Bem, nós temos 4 grandes divisões dessa classificação durante a execução do movimento. Temos o grupo do agonista, músculo ou grupamentos musculares responsáveis pela realização do movimento, contraindo-se para a execução do movimento. Antagonista, músculo ou grupamentos musculares que se opõem ao movimento, realizando a extensão perante o movimento. Sinergistas, músculos ou grupamentos musculares que se contraem ao mesmo tempo em que o antagonista, mas não é o principal músculo responsável pelo movimento. Bem, e para ajudar a elucidar o contexto, vamos avaliar essa primeira imagem que temos aqui no canto inferior, na qual nós podemos ver a realização do movimento de flexão do antebraço, onde o músculo braquial ele é o principal músculo durante a realização desse movimento. Ele é o agonista, ele contrai e, consequentemente, flexão do antebraço. Associado a ele também temos o músculo bíceps braquial, que é um músculo sinergista, que, ou seja, ele apoia esse movimento de flexão. Mas o que acontece? Ele não é o principal músculo envolvido na flexão do antebraço, por isso que ele é sinergista, ele apoia esse movimento juntamente com o braquial. E em oposição a esse movimento de flexão do antebraço, nós temos o músculo tríceps braquial, que trabalha como um antagonista durante a flexão do antebraço, ou seja, se opondo ao movimento de flexão do antebraço. Bem, nessa outra imagem, nós temos um outro movimento, nós temos um movimento de extensão do antebraço, onde o músculo bíceps braquial e o músculo braquial, nessa oportunidade, eles trabalham como antagonista durante esse movimento. E já o tríceps braquial trabalha como agonista para a realização dessa extensão do antebraço, É válido ressaltar que esse conceito de agonista, sinergista e agonista se modifica a cada movimento, onde as mesmas estruturas podem passar de agonistas para sinergistas e vice-versa, em detrimento principalmente da questão do movimento em questão. E por fim, mas não menos importante, nós temos um músculo fixador, que estabiliza a origem do agonista de modo que ele possa agir com maior eficiência. E para continuar o exemplo aqui da flexão do antebraço, nós citamos aqui os músculos romboides, o maior e o menor, que durante essa flexão do antebraço, ele trabalha como músculo fixador para que os músculos trabalhem de forma assegurada e eficiente. Fisiologia do músculo esquelético. O desenvolvimento e formação do tecido muscular é ainda na fase embrionária, pelo mesodermo, que representa um dos 3 folhetos embrionários. Tecido na qual corresponde a cerca de 40% do peso corporal de um indivíduo. As repetições de sarcômero no interior da fibra muscular, compostos principalmente por filamentos proteicos de actina e miosina, quando vistos pelo microscópio, apresentam-se estrias. Como vocês podem estar notando aqui nessa imagem, o tecido muscular eles apresentam diversos núcleos e é um tecido estriado, como vocês podem ver essas listrinhas pretas aqui. E muito daí que vem o seu nome, Tecido muscular estriado, e como o músculo está profundamente associado ao esqueleto, vem daí o tecido muscular esquelético.
Então a sua nomenclatura perpassa muito pelas suas características. O tecido muscular é altamente adaptativo. Suas fibras musculares podem passar por diferentes estádios de hipertrofia ou atrofia muscular, dependendo da estimulação. Essa adaptação também é denominada plasticidade muscular. Pode ocorrer em virtude de várias situações, por meio de atividade física ou no desuso muscular, representando hipertrofia e atrofia muscular, respectivamente. Bem, pessoal, nós podemos notar aqui, nessa imagem ilustrativa, na musculatura basal, né, que é essa musculatura fisiológica, a gente mais ou menos já nasce com ela e vai se desenvolvendo, né? Mas em detrimento do estímulo, através de exercício físico, ou até mesmo da rotina diária, esse músculo passa pelo processo de hipertrofia, que é caracterizado pelo aumento da fibra muscular, gerando aumento do tônus muscular. Na atrofia muscular, nós temos exatamente o oposto. Devido ao desuso muscular, principalmente associado a pacientes acamados durante muito tempo, ou ao próprio sedentarismo, o músculo ele passa por esse processo de atrofia muscular, onde a sua massa muscular diminui e, consequentemente, também o tônus muscular. Porque é o seguinte, né, pessoal? O nosso corpo humano é muito inteligente, então já que ele percebe que aquela região não está sendo muito bem utilizada, ele acaba suprimindo o aporte sanguíneo, consequentemente a quantidade de energia, de substância, e esse músculo, né, ele acaba diminuindo de tamanho. É também uma solução, né, para situações assim de déficit de energia. É válido ressaltar que essas situações de hipertrofia e atrofia muscular são fisiológicas e estão a todo momento acontecendo no nosso cotidiano. Contração voluntária. O tecido muscular é amplamente controlado pelo sistema nervoso central, que segue a inervação do neurônio motor, na qual está dentro de uma medula espinal, que foi se ramificando até que os seus dendríticos atingissem o músculo, realizando o processo de transmissão neuromuscular. Bem, pessoal, como vocês podem estar observando aqui, esse videozinho onde retrata e ilustra bem essa neurotransmissão, esse processo de condução desse impulso, no caso aqui eletro, através dos seus dendritos, até chegar na fibra muscular, né? E como vocês podem estar vendo essa imagem aqui ampliada e muito bem ampliada, da contração de forma microscópica de como é realizado esse deslizamento das fibras musculares. E já nessa imagem aqui podemos ver a contração de forma macroscópica, ou seja, aquela contração que já é visível ao olho nu. Junção neuromuscular. Características. Conexão entre o axônio motor e a placa motora. A junção neuromuscular é a conexão entre o terminal do axônio motor com a placa motora, na qual é passada as informações na forma de sinapse em característica inibitória para inibir determinada ação ou excitatória, excitando determinada ação. E é claro, né, essa situação de característica inibitória ou excitatória vai depender muito do neurotransmissor em questão, dos receptores na qual esses neurotransmissores irão se ligar, de diversas condições. A transmissão do comando representa um fenômeno eletroquímico que acontece a partir da transmissão do comando de uma célula nervosa a qualquer outra estrutura que ela inerva, ou seja, de forma direta através de uma corrente elétrica, ou na química através da liberação de um corpo químico, que no caso é um neurotransmissor. No caso também, já como sinônimo, né, a conexão elétrica como forma direta, né, e a forma química indireta. Estimulação da célula. Para que a estimulação da célula aconteça, é fundamental que haja o potencial de ação, onde as células que estavam em repouso, ou seja, com suas cargas negativas, ou seja, aqui no menos 70, sofram despolarização, aquela mudança dentro do seu interior, né, através principalmente da bomba principalmente em virtude da bomba sódio-potássio, né,
naquele esquema de entra íons positivo e sai íons negativo, o interior da célula fica despolarizado, ou seja, essa mudança de cargas elétricas, onde o interior que era negativo passa a ser positivo e o exterior que era positivo passa a ser negativo através dessa mudança desses íons do material intracelular, do material extracelular, ocorrendo o estímulo de excitação que se propaga ao longo da membrana plasmática do neurônio, em direção única. As suas ramificações, que são aqueles dendritos, como nós podemos visualizar posteriormente, se aproximando de um corpo celular para que aconteça a sinapse. A sinapse é um processo onde é liberado os neurotransmissores de forma altamente seletiva pelo neurônio motor, que acontece nas vesículas sinápticas, onde possui grande quantidade de um neurotransmissor específico. Como estamos falando aqui, o sistema neuromuscular do músculo esquelético, um dos principais neurotransmissores é a acetilcolina. É liberada na fenda sináptica para que aconteça todas as ações do sistema muscular esquelético. E para ajudar a ilustrar a junção neuromuscular, note nesse pequeno GIF ao lado, onde vemos o processo de junção neuromuscular para um processo excitatório, na qual vemos a junção de um neurônio a uma fibra muscular para a realização da flexão do antebraço. Nessa imagem aproximada, vemos o processo microscópico de transmissão de um impulso elétrico, percorrendo em direção única até os dendritos, onde é liberado um poderoso mediador químico, que nesse caso é a acetilcolina, processo chamado de sinapse. Que essa sinapse é fundamental, é indispensável para a realização de quaisquer movimento corporal. Mecanismo da contração muscular do músculo estriado-esquelético. Fase da contração. A contração muscular acontece em etapas, e em todas elas é necessária a quantidade correta de substâncias no tempo correto. A contração muscular é um processo que acontece a todo momento, que é vital para a nossa sobrevivência. As fases da contração muscular inicia-se com a chegada do estímulo nervoso, que perpassa por todos aqueles processos que eu tinha dito anteriormente no tópico de junção neuromuscular, que se propaga até chegar na fibra muscular através do neurônio motor, que tem os botões sinápticos repletos de neurotransmissores. Como no caso estamos falando do sistema esquelético, muscular esquelético, o principal neurotransmissor é a acetilcolina, que é liberada nesse espaço sináptico. E ao se encaixar nos receptores de membrana, promove a abertura dos canais de sódio. O sódio, ao atingir o retículo sarcoplasmático, que ele é especializado no armazenamento de cálcio, gera um estímulo de despolarização, ou seja, ele está no seu potencial negativo, com seu interior extremamente negativo e o seu meio extracelular extremamente positivo. Ele está polarizado, mas a chegada desse sódio, ele gera o potencial de ação, ele vai para o seu interior, muda e acontece essa despolarização devido à entrada de íons positivos dentro do seu interior, e bem como a saída dos íons negativos do seu interior para o meio extracelular, promovendo assim a despolarização do retículo sarcoplasmático, que por sua vez liberação do cálcio e do magnésio do interior do retículo sarcoplasmático. O cálcio, ao entrar em contato com o complexo tropomina e tropomiosina, causa a abertura do sítio de ligação. O magnésio, por sua vez, chega na cabeça da miosina, promovendo a hidrólise do ATP, onde o ATP passa-se a ADP, liberando um fosfato inorgânico, que se liga na cabeça da miosina, fazendo com que a mesma aumente, promovendo o deslizamento da quitina sobre a miosina, fazendo com que cada sarcômero encurte, gerando a contração muscular propriamente dita, que gera o processo de alavanca. Bem, pessoal, para ajudar a ilustrar parte desse processo de contração muscular e também do processo bioquímico, vejamos nesse rápido gifzinho aqui ao lado. Nessa fita azul corresponde a tropomina, e essas bolinhas de coloração roxa correspondem à tropomiosina.
A miosina ilustradamente corresponde a esse taco de golfe de coloração avermelhada e tem na sua superfície uma molécula de ATP, simbolizada por essa bolinha aqui verde, e quando o magnésio, que é representado por esse triângulozinho branco, se liga à miosina, gerando o estímulo de hidrólise, ou seja, a quebra do adenosina trifosfato para adenosina difosfato, liberando o fosfato inorgânico, fazendo com que a cabeça da miosina cresça, possibilitando o deslizamento sobre a quitina, representada por essa fina camada globosa amarelada nesse rápido gifzinho, realizando o encurtamento do sítio de ligação. E pessoal, como nós podemos estar visualizando nesse rápido gif aqui também, nós vemos aqui, né, com uma flexão do antebraço e depois um corte, né, mostrando as estruturas que formam a musculatura, né? E bem aqui nessa região, se a gente fosse ampliar ela mais, a gente veria que a contração muscular é exatamente isso. As proteínas contráteis de actina e de miosina, elas se sobrepõem e se deslizam, causando o encurtamento do sarcômero, realizando a contração propriamente dita, levando ao processo de mecanismo de alavanca. O grau de contração muscular segue o princípio de dois fatores. O primeiro é relacionado à intensidade do estímulo e o segundo à quantidade de fibras musculares utilizadas. Contração muscular. Tipo de contração muscular do músculo estriado esquelético. Bem, existem dois tipos de contração muscular, a isotônica e a isométrica. A gente vai estar iniciando falando um pouquinho sobre a contração muscular isométrica. A contração muscular isométrica não há movimentação da articulação e, consequentemente, não há o seu encurtamento, mas, mesmo assim, continua gerando tensão durante a sua execução. A execução dessa contração é comumente realizada em pacientes de pós-operatório, devido a algumas operações, sendo muito importante no início da reabilitação para evitar a atrofia muscular e manter o músculo funcionando, onde a execução do movimento acontece contra a gravidade. Bem, na contração muscular isotônica, a articulação perpassa por duas situações, ou um aumento ou diminuição da sua angulação durante a execução do movimento repetitivo, onde temos a contração concêntrica, né, que como vocês podem estar observando aqui nessa primeira imagem, que acontece, onde temos a contração concêntrica, que durante a execução do movimento acontece o encurtamento da fibra muscular, diminuindo o ângulo da articulação, onde a força muscular tem que ser maior do que a resistência, indo contra a gravidade. Um exemplo, né, de contração muscular concêntrica, eu separei aqui nessa primeira imagem, né, um movimento concentrado que é muito utilizado durante o treinamento de bíceps nas academias. E em contrapartida, nós temos a contração muscular excêntrica, onde acontece o alongamento das fibras musculares e, consequentemente, o aumento da sua angulação, onde a execução do movimento acontece a favor da gravidade, com a força muscular maior do que a resistência. Normalmente, a execução desse movimento é realizado freando, ou seja, pausadamente. Mecanismo do relaxamento muscular. A exemplo do que acontece na contração muscular, o relaxamento também intervém de etapas e todas elas necessitam de ser muito bem executadas. Fases do relaxamento da musculatura. Inicia-se com a degradação e a recaptação da acetilcolina, bem como o fechamento dos canais iônicos de voltagem independente. Com a degradação que está sendo realizada pela acetilcolinesterase e a recaptação acontece através do ligamento das moléculas de acetilcolina no receptor de recaptação, emitindo o sinal para que as moléculas voltem para dentro das vesículas sinápticas. Adjunto a isso, acontece a repolarização da membrana, ou seja, aquela membrana que estava em potencial de despolarização, ou seja, com seu interior com cargas positivas e seu exterior com cargas
negativas, ela vai inverter essa situação, ela vai voltar para aquela situação de interior negativo e exterior positivo. Bem como a diminuição da permeabilidade do retículo sarcoplasmático aos íons de cálcio. Os íons de cálcio são desconectados e retirados da porção C da tropomina, sendo bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático via transporte ativo. Bem, pessoal, eu tentei aqui realizar uma breve, ilustraçãozinha de como mais ou menos que acontece, esporadicamente acontece essa recaptação dos íons de cálcio, Eu utilizei aqui esse pontinho aqui como exemplo de cálcio, uma figura ilustrativa do cálcio, e esse triângulozinho representando o ATP, ou seja, a moeda energética para que aconteça essa volta do cálcio para o retículo sarcoplasmático. Bem, no caso, o ATP se liga, no receptor aqui de membrana, fazendo com que haja a abertura do lugar para onde o cálcio, que é representado por essa bolinha, volte, ilustradamente aqui, para o retículo sarcoplasmático. A tropomina retorna e cobre a região do encaixe da quitina e quebra o complexo a quitina e miosina. Aqui, eu tentei ilustrar aqui, com um músculo relaxado, podemos ver aqui os filamentos de actina e de miosina. Também, os filamentos de tropomina, representado por essa linha aqui azul, e de tropomiosina, representada por essas bolinhas aqui de coloração roxa. Ela retorna seu potencial normal, a sua situação normal, porque o músculo também não pode ficar contraído durante todo o tempo, E só uma curiosidade a respeito dessa etapa aqui, os íons de cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático através do transporte ativo, ou seja, com gasto energético, Como eu tentei ilustrar aqui naquela breve ilustraçãozinha que eu mesmo montei, Só que o que acontece? Quando a gente falece, essa moeda energética, ela fica escassa, como vários outros componentes do nosso corpo. Então, esse transporte, essa retirada dos íons de cálcio de dentro da célula fica mais difícil, Então, rigidez muscular muitas das vezes proporcionado por isso, porque os íons de cálcio eles permanecem nessa fibra muscular, impedindo que o complexo tropomina e tropomiosina volte, para seu lugar bonitinho. E o que acontece? As fibras musculares elas ficam ali enquanto não foram retirado o cálcio, para que retorne toda a estabilidade do sarcômero, com os microfilamentos proteicos de tropomina e tropomiosina, impedindo que esse deslizamento das proteínas de actina e de miosina constantemente. Bem, o complexo miosina ATP se desconstrói na cabeça da miosina. Aí, bem, depois de todo esse processo, o músculo, o sarcômero, ele fica pronto para um novo potencial de ação, para acontecer uma nova contração muscular e daí em diante, Distribuição muscular. Como nós podemos ver, a exemplo também do que acontece nos ossos, a distribuição muscular ela é harmônica. Por quase todas nós podemos ver aqui resumidamente a nomenclatura do grupo e dos grupamentos musculares que possuímos no nosso organismo. E eu só queria destacar mesmo, o conjunto de esforços de diversos grupamentos musculares produzem diversos movimentos, entre eles flexão, extensão, rotação, abdução, adução e circundação. As regiões do nosso corpo, E a única região do nosso corpo que não possui músculos em sua estrutura é a região aqui das falanges, das mãos e dos pés também. Ele é composto, aqui nós só encontramos os tendões, Como a gente já tinha destacado antes, tendão não é músculo. Pode parecer
semelhantes, né? Podem até chegar a confundir um pouco, mas são coisas que estão próximas, mas que são diferentes. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo falando um pouquinho a respeito do sistema locomotor. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar e nos motivar a continuar a trazer vídeos. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, pois eu tenho certeza que a gente vai continuar trazendo conteúdos bacanas. No próximo vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho e também executando o exame físico e a anamnese pertinente ao sistema locomotor. Não se esqueça de conferir. E no mais é isso mesmo, espero de coração que esse vídeo tenha contribuído de forma significativa para o seu conhecimento. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.